Olá, hoje eu vou falar sobre escolha. Isso faz parte do meu livro Poder e Limite. E é um tema, uma questão que está trazendo muito problema para as pessoas. Há cerca de 120 anos, por volta do final dos anos 1800, início dos 1900, era compreendido que o ser humano tinha poder sobre si mesmo, de conhecimento, de consciência dos seus atos, pensamentos e sentimentos. Com o surgimento da psicanálise e da psicologia, foi feita uma revolução no mundo. Foi mostrado o quanto que o nosso lado inconsciente, não iluminado, não compreensivo, faz com que tenhamos pensamentos, sentimentos, comportamentos, os três juntos, sem entender. E agora eu estou usando um exemplo que facilita muito. É bem simples. Dar murro em ponta de faca. O que significa isso, além de uma atitude que faz mal para nós mesmos? A repetição. Há anos eu dou murro em ponta de faca. Há anos eu digo não ou digo sim, querendo dizer ao contrário. Pois é. Então, esse é um bom exemplo de coisas que não compreendemos. É o nosso inconsciente, o que não está visível. Voltando para esse problema da palavra escolha, um outro exemplo. Uma pessoa perde um emprego que gostava muito, em vários sentidos. O que é entendido que acontece? Que essa pessoa para, se acalma e ela tem a propriedade de fazer uma decisão técnica, fria, robótica, que é a seguinte: basicamente eu tenho duas opções. A primeira, ficar muito bem e procurar um emprego. E a segunda, ficar muito mal e não procurar um emprego. Preciso decidir qual escolha eu tomarei. Vou escolher aquela que me faz mal. Por qual motivo? Porque eu vou sofrer. Por que você quer sofrer? Porque eu vou sentir dor. Por que você quer sentir dor? Porque sim, tá? E aí vem uma pessoa que eu tenho certeza que é de boa vontade e diz para ela de uma forma bem áspera: não é chorando que você trará o seu emprego de volta. E mais, dica de ouro: procure emprego, tá? Obviamente essa pessoa não sabe que precisa procurar um emprego, né? Até porque ela já tinha escolhido não procurar emprego. Pois bem, além do significado dessa palavra, dessa frase, que eu sei que não é que fazer isso vai trazer aquilo de volta, mas não precisa ser uma frase tão rude assim, né? Ela não está pensando que chorando, ela não escolheu sentir, chorar para trazer o emprego de volta. É impossível, tá, pessoal? Eu sei que isso abala muitas crenças, eu sei que tem pessoas que têm certeza absoluta que a humanidade escolhe a dor por motivos desconhecidos. Eu sei disso porque
Muitas vezes, quando eu falo aqui, que eu mostro a questão da escolha, do problema da escolha, é olhado com incredulidade. Quando eu falo aqui, é qualquer lugar, tá? E como se eu estivesse falando algo absurdo, sem o menor sentido. Como assim? Se a pessoa está mal, é porque ela escolheu sofrer. Afinal, nós somos nossas escolhas, né? Pois é, significa que ninguém escolhe nada de bom, né? Raros escolhidos pelo universo escolhem escolher algo bom, né? E escolhe escolher a escolha correta. Pois é. Enfim, então não é dessa forma que acontece, tá? Inclusive, por vezes existe o grande argumento que a pessoa traz, que é: haha, tem um masoquista? O masoquista escolhe sofrer? Só que é o seguinte, é o contrário, tá? O masoquista, como nós todos, ele quer o prazer. Ele chega ao orgasmo através da dor física e emocional. Dor no nosso entendimento de contexto sexual. Para ele, aquilo, vamos chamar assim, que acontece, é prazer e ele tem orgasmo. Você não pode, tá, do nada, dar um soco no masoquista achando que ele entrará em êxtase de prazer. Não é nada assim, tá? Eu, por favor, peço que, se estiverem achando muito estranho tudo isso que eu estou falando, pesquisem no dicionário. Tem o Ruais, que é o que eu mais gosto, mas na internet é o dicio.com.br, tem a Wikipedia, e se for pesquisar em outros locais, veja se é assinado por psicólogo, psicanalista, filósofo, de preferência com especialização, tá? Porque nós temos uma base sólida para falar o que está acontecendo, tá bom? Fica esse convite, e é sério e é para tudo. Até porque eu vou trazer outras palavras que têm sérios problemas. Pois bem, voltando para a questão ainda da escolha. Tem uma situação que ficou gravada em mim no final de 2020. Eu compartilhei com uma colega do cinema. Foi o seguinte: eu estava retornando ao consultório e na entrada do prédio tem uma sorveteria. Eu me senti compelido, eu me senti chamado a me aproximar da sorveteria, até porque raramente eu tomo sorvete. Quando eu cheguei em frente à vitrine, o convite para o sorvete estava mais forte. E esse convite era do meu eu como um todo, principalmente do corpo. O meu normal é olhar para a direita, onde estão os sorvetes de chocolate, que eu costumo misturar. Mas surgiu espontaneamente, não foi determinado, não foi planejado que eu fizesse uma mistura, que eu colocasse sabores, digamos, opostos. Aí sim, aí eu já comecei a iniciar o meu processo de decisão. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer de diferente dessa vez? Por que eu não fiz isso antes? Mas eu vou fazer. Qual sabor eu quero colocar junto com chocolate? Eu acho que o limão dá um bom contraste. Então, tomei a decisão de pedir
um de cada, tomei a decisão de usar o copo menor, de fato decidi pela compra e voltei para a sala. A combinação foi horrível, né? Mas tudo bem. Então, isso é um bom exemplo para você ver o quanto que nessa situação toda, o quanto que foi a minha decisão foi mais no fim. Todo o início, todo o principal de eu ter chego até a sorveteria e ter tido o desejo, foi algo que não foi predeterminado, não foi decidido, foi acontecendo. Tem uma outra questão que eu quero trazer sobre o Reino Encantado da Escolherândia. Lá é composto de pessoas extremamente felizes que descobriram, acho que no Google, se não me engano, que o melhor é ser feliz. Ser feliz para sempre e ser feliz em tudo. Essas pessoas são idênticas, porque todos são felizes em tudo. Pois bem, eu fiquei imaginando que lá na Escolherândia poderia não ser um lugar interessante, porque não haveria algo a se alcançar, não haveria algo por que lutar, não haveria algo que desse sentido. Já estaria tudo pronto e determinado, né? Não haveria algo que nos move para fazer uma melhoria. Não havia algo que ainda não é, mas pode vir a ser. Por exemplo, essas pontes maravilhosas, aquela a ópera de Sydney e tantas construções maravilhosas que surgiram através da criatividade e tudo mais, né? E aí comecei a achar que lá seria um tédio. Escrevi isso no meu livrinho e depois eu revi que não há tédio lá. Ninguém iria escolher isso, tá? Então, é claro que isso é um símbolo de o que aconteceria se todos soubessem que o melhor é escolher ser feliz em tudo e o que daria, tá? Bem, voltando. Nós temos a nossa parcela grande, média e pequena, dependendo do que for, de responsabilidade. A não ser que seja algo que realmente esteja muito fora das nossas condições. Então, não é que a nossa psique domina a gente por completo, que nós somos marionetes da nossa psique, da nossa sociedade, do nosso trabalho, dos problemas do nosso corpo. É claro que existe responsabilidade. Menos, médio e mais, dependendo da pessoa, tá? Mas mesmo assim isso não isenta a pessoa. Por exemplo, uma menor responsabilidade que dirigia sem cinto de segurança, tá? Depois da lei do cinto de segurança, ela atingiu milagrosamente uma maturidade e começou a usar o cinto de segurança, tá? Então, as pessoas têm condições de mudar. Existem limites, mas também existem capacidades, tá? Mas enfim, eu quero finalizar com o que eu acho muito importante.
é o seguinte: quanto mais maduro o indivíduo, quanto mais consciente de si mesmo, seu autoconhecimento, quanto mais equilibrado nas suas emoções, seu corpo, quanto mais essas três questões unidas, melhor será a sua decisão. Essa decisão será mais inteira, mais autêntica e com maior possibilidade de gerar frutos positivos. Tá certo? Um abração e até mais.